Sejam todos bem-vindos. É uma honra receber aqui hoje, né, a palestra de Renato Gomes. Renato é fundador e presidente da Pixforce. Ele vai falar, a palestra dele hoje vai abordar a questão de oportunidades no mercado para visão computacional e inteligência artificial. Então, Renato, gostaria de agradecer a sua disponibilidade de vir aqui falar conosco e a palavra está contigo. Maravilha, obrigado, Darlington. Bom dia a todos. Satisfação estar participando aqui hoje para discutir um tema que, obviamente, está muito próximo aí do meu dia a dia, do meu coração, mas eu acho que tão importante quanto, gente. E eu acho que é isso que tem que ser a premissa do que vocês vão estar escutando aqui hoje, a gente vai estar conversando, né, interagindo. É o seguinte, que vocês vão estar escutando sobre uma tecnologia que, obviamente, já ouviram falar antes, que é a inteligência artificial, mas que é uma tecnologia que daqui a 10 anos vai ser tão comum como a questão de celulares ou como a questão da internet. Então, a gente está hoje numa fase da inteligência artificial muito semelhante ao que era a internet no final dos anos 90, no começo dos anos 2000. Então, primeiro começo aí parabenizando, né, os organizadores pela escolha do tema, não pela Pixforce, mas pela relevância do tema para o futuro em termos de economia como um todo e do dia a dia das pessoas de maneira mais ampla. Então, esse agradecimento e a relevância do tema colocada de maneira breve, eu vou partilhar minha tela, gente, porque a minha ideia aqui é mais pontuar algumas das aplicações, mas antes disso eu queria apresentar a Pixforce, né, assim, de maneira um pouquinho mais ampla, explicar o que é a visão computacional, né, utilizando inteligência artificial, e um pouquinho aí de como é que a Pixforce faz uso dessa visão computacional na geração aí de soluções e inovações de produtos. Fiquem aí à vontade para, né, começar a preparar questionamentos, discutir aí questões mais técnicas ou mesmo comerciais, tá? Então, assim, eu acho que da minha parte eu vou fazer aqui uns 20, 30 minutinhos, mas depois tão relevante quanto é escutar aí de vocês as pontuações pertinentes. Eu vou partilhar minha tela, gente. Me deem aqui um grito caso não esteja aparecendo para vocês, tá? Acho que apareceu aí, né? Gente, então, primeiramente, falando aqui brevemente sobre a Pixforce. A Pixforce é uma empresa fundada aí há quase 6 anos. A gente está baseada em Porto Alegre, mas a gente tem profissionais em todo o Brasil, inclusive em Minas Gerais. Hoje em dia, com a questão do trabalho remoto, eu acho que é uma coisa que, né, cabe aí também a todos, inclusive contemplar, seja aí na parte de estudantes, profissionais na área de tecnologia mesmo, das engenharias, seja aí na parte de marketing, parte de administração. E eu digo isso porque a empresa tem crescido a passos largos, né? A gente está hoje com quase 60 profissionais, são vários PhDs, vários mestres e, acima de tudo, uma turma muito apaixonada pela tecnologia. A Pix está focada em inteligência artificial aplicada à visão computacional, e ao longo dos 6 anos quase aí da nossa existência, a gente tem conseguido conquistar clientes aí como a Balduco, no setor da indústria 4.0, a Shell, no setor de óleo e gás, a gente tem aí a Anglo American na mineração, a ArcelorMittal na parte de siderurgia. E o que eu quero destacar com isso não é só o quão brilhante é a equipe da Pixforce, esses 60 profissionais da Pix, mas tão importante quanto, gente, voltando àquela premissa, né, que eu mencionei aí, logo depois do Darlington passar a palavra para mim, que é justamente o seguinte: a inteligência artificial, e no caso aqui mais especificamente a visão computacional, pode vir a permear vários aspectos da nossa vida, vários aspectos da economia produtiva. Então, a visão computacional tem essa capacidade, vocês veem isso pela essa gama de clientes que
estão fazendo uso dessa tecnologia desenvolvida pelos nossos profissionais da Pix. Além da qualidade desses nossos clientes, eu destacaria também aí que fomos ranqueados aí pelo maior ranking de startups do Brasil, que é a Open Startups, ranqueia aí algumas milhares de startups todo ano. Ano passado a gente foi ranqueado a empresa número 1 no setor de inteligência artificial. E, especificamente, gente, o que a gente faz na Pix? A gente... isso aqui é o crescimento da empresa, tá? Só antes de falar da questão isso aqui é o número de profissionais, e eu destacaria, gente, a questão de novo, tá? Que se houver interesse de vocês em termos de experiência, seja de estágio, seja de repente até alguma pesquisa de cunho científico, a gente na Pix tem aí uma mindset muito ligado à academia de maneira mais ampla, então podem saber que vão ser muito bem recebidos aí com relação a questionamentos futuros aí, ou mesmo interesse aí profissional. A gente está aí para bater, mês de julho, a marca dos 60 profissionais, nossos PixWiz. Gente, visão computacional. Eu estou falando, inteligência artificial e visão computacional. Inteligência artificial e visão computacional. A inteligência artificial é uma forma de ensinar o computador a processar certos tipos de dados. O dado pode ser desde questão numérica, dados de planilha Excel, por exemplo, de valores de ações na bolsa de valores. Pode ser aí o processamento de dados relativos ao clima e tempo, como é que é a interação entre pressão, umidade relativa do ar e temperatura e a incidência pluviométrica. A inteligência artificial é simplesmente o resultado do treinamento de uma máquina com dados. Né? Então, você vai pegar e falar, olha, essa é a realidade que a gente tem visto. Quando tem esse grau de umidade no ar e essa temperatura, chove. E aí você coloca ali centenas, milhares de pontos de dados num sistema de inteligência artificial, e ele vai gerar um algoritmo resultante disso, né, no sistema de machine learning. E isso é o aprendizado de máquina, né? Então, é uma coisa que se aplica em vários setores, e a Pix aplica isso em visão computacional. Ou seja, a gente passa ali dados de imagens, centenas, milhares de imagens devidamente catalogadas, de modo que o computador consiga entender o que está ali naquela imagem e extrair dados valiosos para os nossos clientes. E quais os tipos de dados que a gente trabalha aqui, gente? Começando da esquerda para a direita, tá? Passando aqui ponto a ponto nisso, a gente trabalha com qualquer tipo de plataforma de aquisição de dados. Então, não é só uma câmera fixa, ou não é só uma câmera baseada em satélite. Qualquer plataforma que tiver com uma câmera, né, tiver pegando imagens, a gente consegue estar interpretando elas. Pode ser qualquer tipo de imagem, pode ser o RGB, RGB é do inglês, né? Red, Green and Blue, o que o olho do ser humano enxerga. Pode ser imagem de radar ou de lidar, imagem térmica. Para o computador, no final das contas, o que ele está enxergando é uma combinação de zeros e 1. E a PixForce entra nessa sequência, ali nesse campo do que é a visão computacional. A gente usa ou algoritmos, onde os nossos profissionais vão redigir algoritmos mais simples de modo a interpretar aquelas imagens, ou para as questões mais complexas, de novo, entre o machine learning e a geração aí desse IA. O resultado disso, gente, particularmente da aplicação aí da inteligência artificial, é que a gente consegue gerar dados de maneira automática para os clientes, ou seja, assim, com uma velocidade muito alta. A gente consegue, com isso, gerar alertas automatizados 24 horas, 7 dias por semana, com uma precisão muito maior do que o ser humano consegue fazer. Afinal de contas, lembrem, a máquina, uma vez que tem aquela programação, qualquer input relevante, ela vai dar o output, né, interpretar da maneira idêntica ao que foi treinado. Um ser humano pode ter um treinamento, mas às vezes um dia está mais cansado, ou final do expediente, já está um pouquinho mais distraído, vai passar
alguma anomalia numa questão de controle de qualidade. E a gente vai exemplificar, vai ficar um pouquinho mais concreto, tá? Mas a lógica sendo que essa precisão é muito mais alta. E apesar de ser mais rápido e mais preciso do que um sistema de visão baseado no ser humano, é mais baixo em termos de custo. Então, de novo, gente, né, aquele ponto do início, a gente está aí prestes a ver uma mudança de paradigma muito significativa na forma que muitas coisas são feitas, especialmente tarefas que são repetidas, né, ou são relativamente monótonas ou de alto risco, que envolvem o ser humano. A gente vai ver a automatização desses processos por conta desses ganhos aí que não são incrementais, ou seja, não é um ganho, é um pouquinho mais rápido, é um pouquinho mais preciso, é muito mais rápido, é uma coisa instantânea, onde às vezes o ser humano vai ter que trabalhar com uma mensuração, vai olhar uma imagem térmica e tem que ver a escala para saber qual temperatura corresponde a qual cor na imagem, quando o computador está fazendo isso de maneira instantânea. Da mesma forma, a questão, né, da capacidade de fazer isso de maneira objetiva e reiterada. É um ganho drástico, porque as falhas humanas, quando acontecem, dependendo do sistema, são fatais. E o computador, por ser replicável, ele não falha nesse sentido, né? Ele sempre vai te dar a mesma resposta, tendo em vista aquele output. Então, isso aqui é uma visão geral do que é a inteligência artificial aplicada à visão computacional, e agora eu acho que é onde começa a ficar um pouquinho mais interessante para vocês, porque a gente vai ilustrar de maneira um pouco mais direta o que a gente consegue fazer em termos de produto e o que a gente tem feito. Mas só para tirar o máximo desse slide aqui, para contextualizar a parte teórica, uma pergunta que talvez esteja surgindo aí para alguns de vocês é: por que agora? Então, eu estou falando, é uma revolução, daqui a 20 anos nosso mundo vai ser diferente por causa da IA, como é que isso está vindo agora? Isso é fruto de 3 avanços tecnológicos, tá? Assim, claro, tem outras tecnologias que correm em paralelo, que auxiliam, aceleram, facilitam a disseminação, mas são basicamente 3. A primeira, gente, que é talvez a mais óbvia, é uma que vocês têm aí no bolso de vocês, ou na mesa de vocês, na bolsa de vocês, que é o celular, refletindo a sua câmera. Pensem na câmera digital que vocês têm no celular hoje. Certamente, essa câmera digital é superior ao que você conseguiria comprar em termos de câmera digital comercial 10, 15 anos atrás. Ou seja, o sistema de comunicação de vocês, o celular, que não é feito só para tirar foto, hoje tem um sistema de imageamento superior ao que você conseguiria comprar 10, 15 anos atrás. Isso é um salto gigantesco em termos de qualidade da imagem, mas tão importante quanto a queda no custo desse hardware. E isso reflete de fora a fora na capacidade das empresas utilizarem sistemas de imageamento digital. Se você pensar satélite, a gente tem hoje microsatélites do tamanho de uma caixa de sapato que estão imaginando a superfície da Terra com uma resolução aí de alguns centímetros por pixel. E a gente consegue ter uma cobertura diária de todos os pontos na Terra com esses satélites comerciais. Então, isso só é possível por causa dessa queda no custo das câmeras digitais e, por outro lado, o aumento na qualidade das imagens, apesar da queda. Então, a primeira coisa é o imageamento. O segundo, que talvez vai de braços dados com isso, mas não é tão óbvio, é a chamada GPU, a Graphic Processing Unit. Então, muitas vezes a gente ouve falar em CPU. Qual a CPU que o seu computador tem? Tem um i5, tem um i3. Isso é uma CPU. Então, é um chip que processa com velocidade muito alta uma série de bits. Né? Normalmente, hoje em dia, a gente está falando aí de 64 em termos de programação e por aí vai. Mas a GPU é diferente. Ao invés de ter um processador grandão super veloz, ela tem milhares e milhares de processadores pequeninos que trabalham em paralelo. E para a gente isso é relevante, tanto para o processamento óbvio, porque é um graphic processing, tanto para processamento gráfico, que
vai ser mais rápido, mas além de processar as imagens para a gente de maneira a podermos utilizar aí vídeos, imagens de satélite, etc., a inteligência artificial ela é treinada para rodar nesse tipo de circuito. Aí vocês vão falar, pô, por que você não pega uma CPU super poderosa? Porque o treinamento de uma inteligência artificial é muito similar ao cérebro humano. Por isso que talvez vocês já ouviram falar no termo rede neural. O que é uma rede neural? Nada mais é do que uma GPU. Ou seja, você tem ali dezenas de análises que são feitas em paralelo. Então, ao invés de ser uma grande fila que a CPU vai analisando, você vai processando em paralelo aqueles dados, assim como o nosso cérebro humano. Então, nesse aspecto, gente, até elaborando um pouquinho mais na parte de IA, se não tiver ficado claro, pensa, por exemplo, como é que vocês sabem que uma maçã é uma maçã e não uma laranja? Porque você já viu N maçãs na vida, seja vermelha, seja verde, seja pequena, seja cortada no meio, e toda vez alguém que quando vocês eram pequenos, você falou, laranja, alguém falou, não, isso é uma maçã, você computou aquela imagem daquela maçã como sendo uma maçã e não uma laranja. Com uma rede neural, é a mesma coisa. A gente alimenta dezenas, centenas de dados, né, aqueles datasets que eu mencionei antes, no caso da visão computacional são imagens, e aquilo fica registrado no sistema de maneira pulverizada, de tal modo que na hora que você mostrar uma maçã, mas se for uma maçã que está um pouquinho fatiada, ela é analisada em diferentes vertentes ali naquela GPU até chegar na resposta. Não, apesar de nunca termos visto essa maçã, a gente sabe que é uma maçã porque a gente não comparou com uma maçã. A gente comparou em paralelo com as centenas de maçãs que a gente tem e, em paralelo, também comparamos com as laranjas que tem, com as bananas, etc., que tem ali naquela rede neural. Então, segundo avanço, né? Primeiro, questão sistemas de imageamento, câmeras digitais. Segundo, são as GPUs. E o terceiro, obviamente, é a própria inteligência artificial. E aí, se alguém estiver estudando isso, vocês vão falar, não, mas espera aí, que inteligência artificial, isso aí vem da década de 60. Na verdade, a teoria da inteligência artificial vem já na década de 50. Logo depois da Segunda Guerra, já começa a ter a teoria em termos de como é que você ia utilizar um treinamento similar ao ser humano para um treinamento de máquina, né, para esse machine learning. Só que o que acontece é que foi só nos anos recentes que, com o avanço da capacidade de processamento, né, tanto das GPUs como de maneira mais ampla, que a teoria da inteligência artificial pôde ser colocada em prática. Porque, apesar de uma vez desenvolvida, ela não demandar muita capacidade de processamento, para o seu desenvolvimento, para o treinamento de uma rede neural, aí você precisa de muita capacidade computacional. Então, isso também é outra coisa que 20 anos atrás, só os centros mais avançados de pesquisa conseguiam fazer alguma coisa prática, e ainda assim de maneira limitada. Hoje em dia, a inteligência artificial está muito mais disseminada. E com isso, gente, a visão computacional, graças ao sistema de visão, de imageamento, graças às GPUs e à inteligência artificial, a visão computacional hoje tem aí a capacidade de entregar essa revolução tecnológica que eu mencionei. E eu vou agora citar, gente, alguns exemplos, e eu não vou elaborar demais na parte comercial, que eu acho que elas são implícitas. Primeiro é do nosso braço de energia elétrica da PixForce, que é chamado PixGrid, e um sistema de imageamento e análise de linha de distribuição. Então, esse carrinho aqui, que parece um carrinho da Google, com sensores em cima, é um carro da PixForce. Esse é um projeto que visa o quê? Fazer o imageamento de linha de distribuição em área urbana. Por quê? O maior custo de uma distribuidora de energia elétrica, acreditem ou não, é a poda de árvores para evitar que aquele crescimento de árvores, de galho, venham a cair quando de chuva ou venham empurrar os fios e fechar a curta. Esse é o maior custo das empresas de distribuição de energia elétrica. Hoje em dia, esse monitoramento é feito com o ser humano, de novo, lembrem-se, né? Porque onde que a inteligência artificial vai mudar, né? Justamente você tem um ser humano, 2 seres humanos dentro de um carro, rodando, olhando para a fiação
e avaliando de maneira subjetiva, com toda a subjetividade que nós, seres humanos, temos, para ver se há ou não risco de um galho ali vir a fechar curto. Esse nosso sistema, ele tem embarcado aí diferentes sistemas de imageamento. Então, tem uma câmera 360 de uma empresa americana chamada FLIR, tem um sistema de lidar de 360 graus de uma outra empresa americana chamada Velodyne, tem uma câmera estereoscópica que nós desenvolvemos na PixForce. Só para explicar, né, o 360 acho que todo mundo já viu, né, são aquelas, você pega ali, o carrinho vai andando, ele vai mapeando todo o entorno, bem semelhante ao que vocês conseguem ver aí num Google Street View da vida. O lidar é o quê? É Light Detection and Ranging, ou seja, como se fosse um radar, mas ao invés de usar onda de radar, é um laserzinho que dispara algumas milhares de vezes por minuto. Ele dispara um tirozinho de laser e ele vai medir o tempo que o laser leva para sair do sistema, bater num objeto e voltar. Então, ele está medindo ali bilionésimos de segundo para verificar qual a distância que está cada objeto. Então, você cria o chamado uma nuvem de pontos. Você está medindo ali, ó, desse objeto até a parede, tem 10 metros. Agora, de repente, tem 11 metros, então não tem mais parede, né? Assim, ou tem uma parede lá para trás. Só que como tem tantos pontos disparados, você consegue montar uma nuvem de pontos que você consegue extrair dados valiosos. Finalmente, a câmera estereoscópica é como nossos olhos, né? São duas câmeras lado a lado, e graças ao posicionamento delas, né, essa paralaxe, essa diferença da distância entre uma e outra, você consegue ver um ângulo ligeiramente diferente. Então, para nós, seres humanos, isso que permite com que a gente tenha uma noção de profundidade. Se você fechar um olho, você vai ver que vai ficar muito mais difícil se pegar com precisão a distância de alguma coisa. Para o computador, isso não é só dele ter a percepção de distância, ele monta um modelo 3D com base nessas duas câmeras estereoscópicas. Então, é isso que o carrinho tem em cima dele, e com base nisso, ele faz um mapeamento tanto da linha, então aqui tem o detalhe, né, do GPS, a câmera estereoscópica, a nossa Ladybug, a câmera 360, e esse lidar. E é isso que ele está construindo. Ele sabe onde que ele está na cidade, ele faz o mapeamento de onde que está o fio e onde que está a vegetação. E tão importante quanto, né, gente? Ele não está só tirando foto, ele está interpretando aquelas imagens que foram tiradas. Então, aqui, por exemplo, onde está o vermelho, são pontos onde a folha já está chegando num nível preocupante. O laranja um pouquinho menos, amarelo menos. Mas isso vai gerar, no mapa, né, no caso aqui é para a CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz, nosso cliente, um mapa que vai falar, olha, aqui tem um ponto vermelho, é um ponto de risco. Não fechou curto ainda, mas numa tempestade pode vir a ser um problema. E aqui só para ilustrar, gente, só porque eu falei muito do lidar, e vocês talvez já tenham visto isso em questão de carro automático, isso aqui já é o nosso sistema, está rodando, e aí vocês veem, né, fica parecendo uma coisa meio fantasmagórica nesse escuro, mas é justamente o que ele está disparando aqui, né, esses feixes coloridos, são esses milhares de pontos de luz, e aí você vê como é que ele está construindo toda uma realidade. Olha, vocês conseguem ver um ônibus aqui na esquerda, vocês conseguem ver aqui a copa da árvore, aqui tem um prédio, e aqui ó, você vê o poste onde que está. Tudo isso como precisão milimétrica. E aí, para a gente pode parecer, mas isso é péssimo, eu prefiro muito mais ver uma imagem RGB, isso aqui está muito difícil de enxergar. Mas para o computador, isso aqui é a métrica com altíssima precisão que vai estar refletindo ali depois no resultado da interpretação. Então, esse aqui, de novo, é só um dos 3 sistemas que a gente tem a bordo, justamente para fazer essa mensuração, né? Não só constrói um modelo 3D, mas mensura exatamente o que está sendo ali visualizado. Tá? E aí, então aí a gente tem, né, a capacidade de fazer isso em diferentes níveis para os clientes, começando com imagem satélite, drone, execução no campo. Eu vou passar agora, gente, para o segundo exemplo, que já a aplicação é chamada Indústria 4.0, e aí eu não sei o tanto que vocês já desenvolveram essa temática da Indústria 4.0, mas basicamente existe aí uma divisão da Revolução Industrial, que seria 1.0 para 2.0, que foi ali a questão da automatização, a 3.0, que foi a digitalização,
e agora a 4.0 que vem com a automação. Então, é entrada aí de realmente robôs, né? E no caso, a visão computacional é uma parte disso, e a gente entra em questão de controle de qualidade, questão de contagem, e eu vou começar exemplificando com EPI. O que é EPI, gente? É o equipamento de proteção individual. Eles podem falar, pô, mas o que isso tem a ver com visão computacional? A questão é a seguinte, uma empresa tem que ter o controle da segurança dos funcionários que estão no ambiente de trabalho, seja uma área de construção, seja um chão de fábrica, e é a empresa que é responsável por isso. O problema é, se a pessoa que é responsável pela segurança do trabalho não vislumbra que algum profissional está sem o EPI, ela vai, obviamente, poder entrar num ambiente de trabalho e, claro, sofrendo um acidente aí que a gente tem a problemática. Aqui a gente tem, gente, o sistema que a PixForce desenvolveu, está um pouquinho acelerado, mas o que vocês veem aqui é justamente que, em tempo real, o sistema mensurando aqui o que o profissional possui e o que ele não possui de item de segurança. Desde a bota, que é uma coisa bem difícil do ser humano, até né, do ser humano detectar, eu vou passar de novo, até questões pequenas, como, olha, existe aqui alguma coisa no bolso, é uma faca, é uma caneta, não pode ter, então tem que ser retirado. Né? Então, assim, ou o contrário, né? Se precisa de ter, você pode garantir que a pessoa tem aquele equipamento. Então, essa é uma solução relativamente complexa, porque cada item ali, né, lembrando né, do treinamento de rede neural, tem que ser treinado, o computador tem que aprender. Isso é um capacete, isso aqui é um boné, isso é um chapéu de palha, isso aqui não é nada. E isso, a gente faz isso de maneira intuitiva, para o computador não é trivial. Esse aqui é um segundo exemplo, né, aqui já na parte de controle de qualidade, então eu falei de segurança, que é o controle de qualidade, aqui vocês vão ver um primeiro sistema de controle de qualidade com a questão de contagem, isso aqui é fabricação de filtro de cigarros, então é a SAC, a South American Filters, um dos maiores fabricantes do mundo. Desculpa, isso aqui está em inglês, mas a lógica é basicamente o seguinte, eles vendem caixas fechadas com os filtros de cigarro, mas é impossível para eles saber exatamente quantos filtros estão dentro de cada caixa. Mas o cliente tem uma exigência com relação à entrega de certos números de filtros. Então, o que a gente fez aqui foi um sistema que, à medida que a caixa vai sendo produzida, ele passa aqui. Isso aqui é bem rápido, vou até dar um pause aqui. Ele passa aqui no sistema de imageamento e que vocês veem né, o número de filtros de cigarros que estão empacotados. E aí você vê que tem algumas lacunas, né? Tem alguns buraquinhos aqui onde não tem, ou tem um espaçamento diferenciado, como no canto. São 4.766 filtros. Obviamente, nenhum ser humano teria condição de estar realizando a contagem desse número de filtros e a SAP também não tinha. Então, como é uma variação por peso muito pequena, eles não podiam simplesmente pesar e falar cada filtro aqui pesa tantas miligramas, não compensava para eles. Mas com esse sistema de contagem, a gente entrega aí com uma precisão altíssima o número de filtros que possui e em tempo muito rápido. Então, os clientes recebem exatamente o número de filtros que eles precisam e a SAP recebe por isso. Isso aqui é a Brinox, um dos maiores fabricantes de talheres de aço inox do Brasil, e é uma coisa assim surpreendente, né? Porque hoje em dia eles têm, né? Como são peças de aço que são estampadas, né? Então são pressionadas, muitas vezes saem com algum defeito. Eles ficam analisando as colheres de maneira manual com o ser humano. A gente automatizou isso. Aqui um outro exemplo que é a questão do vazamento de óleo em alto mar, é o projeto que a gente tem para a Shell. Então, utilizando aqui imagem termal, vocês veem aqui numa imagem normal a olho nu, especialmente à noite, é impossível você saber se tem óleo ou não no mar. Mas aquela camada de óleo, ela muda a temperatura da superfície do mar. Ainda que tenha ondas, o que for, o contraste muda e o sistema automaticamente avisa que tem ali aquele vazamento. Finalmente, aqui questão de verificação das texturas quando da fabricação aí de chicotes elétricos. Então, por exemplo, fiação de carro, eletrodoméstico, tudo isso eles fazem primeiro toda a fiação e depois conectam no equipamento.
E aí, para verificar se existe ou não, está completo, cada chicote tem o que precisa ter antes de ir para a linha de produção, ao invés de ter um ser humano verificando isso, a gente treina a máquina, olha, é isso que precisa ter, e se não tiver aqueles requisitos, a máquina consegue detectar na hora. Então, aqui, por exemplo, uma presilha, tirou uma presilha, vou fazer um pause aqui, então aparece um vermelho, que sabe que aqui na altura dos 18 centímetros deveria ter uma presilha de plástico de 2 centímetros, e o fio não deveria ter aqui essa fita isolante. Então, assim, olha que dificuldade, gente. Eu vou até voltar aqui, porque eu acho que esse é um último exemplo, mas eu acho que conclui aí com bastante clareza como é que para um ser humano olhar isso aqui e verificar, não, peraí, o que está faltando aqui do que deveria estar no sistema? E o que está aqui que não deveria estar? Não é nada trivial, enquanto que para o computador é uma coisa que ele faz ali de maneira automática. Não preciso nem dizer, né, gente? Eu poderia continuar aqui com vários exemplos, tem vários projetos que a gente tem desenvolvidos aí para grandes empresas, mas eu acho que talvez até para dar uma dinâmica maior, agora que já bateu aí 30 minutos de apresentação, abrir aí um pouquinho para os questionamentos, porque, de novo, né, eu acho que tem algumas coisas aqui que talvez são meio óbvias, que para vocês, assim, não, isso aqui é claro que visão computacional é melhor que ser humano. Tem outras que nem tanto, né, começam a surgir questões, o que é arriscado nisso? Por que o pessoal, muita gente fala do risco da inteligência humana para segurança e sobrevivência da humanidade? Então, tem várias questões aí de cunho mais filosófico, muitas questões de cunho prático, e a única coisa, assim, para concluir que eu não mencionei no começo, né, mas como vocês estão vendo aí a gama de atuação da Pix, onde que a Pix não atua em termos de visão computacional, porque eu acho que são exemplos legais, tá, gente? Então, tem 3 setores que são gigantes que a PixForce não entra. O primeiro é a parte de reconhecimento facial. Tá? Então, reconhecimento facial, vocês já pensam, China e controle da população, né? Como é que pode ser usada essa questão do reconhecimento facial para buscar criminosos, coisas do tipo. É uma área que a gente não entra por várias razões, não é nem tanto de questão de cunho ética ou de demanda, porque existe, mas é porque existem empresas que estão muito avançadas nisso, né? Então, possivelmente alguém aí que tem Android no celular, né, que tem um celular que rode sistema Android, vocês talvez já tenham visto da questão do álbum de fotos de vocês, já reconhecer e agregar fotos das pessoas com base no rosto dela. E às vezes acha foto com anos e anos de diferença, né? Então isso aí é um campo gigante, onde você tem players grandes como Facebook, como Google atuando. O segundo é a parte da automação de carros, né, os chamados carros autônomos, que são muito bem exemplificados pela Tesla. E, de novo, né, não preciso nem dizer que isso é uma batalha aí de gigantes que estão tentando fazer essa automação desse processo. É uma coisa surpreendente, porque depois de serviço de restaurante e comércio, a condução de veículos automotores é o terceiro maior empregador de homens, né? Tem uma tendência aí em termos de gênero muito forte, né? Mas é o terceiro maior setor que emprega homens, e é uma coisa um tanto quanto preocupante, se você pensar assim, não, se o carro consegue dirigir sozinho, você tira ali um emprego, aí você está falando de centenas de milhões de pessoas que ganham a vida assim. Estamos longe disso ainda, tá, gente? Mas eu acho que dirigir, eu acho que é um bom exemplo de como é que é bem complexo, né? Vocês viram alguns dos sistemas de LiDAR, sistema aí de câmeras estereoscópicas, e isso mostra como é que nós, seres humanos, temos aí uma capacidade de interpretar o ambiente ao nosso redor com uma velocidade e assertividade altíssima. E o computador ainda está, eu não vou falar engatinhando, está caminhando, não está ainda correndo e muito menos voando, mas carro autônomo é a segunda vertente, né, depois dessa parte de conhecimento facial que a gente não atua. E o terceiro, para fechar, que eu acho que é o outro,
é outro setor, e esse aqui eu acho que vem muito para o bem, que é a questão da medicina, a interpretação de imagens diagnósticas. O que é isso, gente? É o raio-x, é um ultrassom, é uma série de sistemas aí que a gente hoje depende aí de profissionais treinados, né, desde técnicos em radiologia para fazer a interpretação dessas imagens, até os médicos, enfermeiras que estão ali utilizando o treinamento que eles têm para achar certos padrões numa imagem e falar, não, olha, isso aqui pode ser um indício de câncer. A razão que o ser humano sabe isso é porque ela já viu milhares de imagens, já viu milhares de, talvez não milhares, mas centenas de imagens de câncer, sabe como é que seriam ali, aí sim, milhares de pulmões saudáveis, aí vê uma radiografia de um pulmão que não está saudável, vai falar, olha, tem alguma coisa errada aqui. Isso está sendo automatizado também, aí você tem gigantes atuando nesse setor. É uma coisa que é muito importante a gente ver, não como uma ameaça à classe médica, mas muito possivelmente como uma ferramenta que auxilia no sentido de trazer ali, olha, tendo em vista que nosso banco de dados, você tem 3 possibilidades. Pode ser um câncer, pode ser uma pneumonia, ou pode ser, sei lá, uma lesão derivada de uma intoxicação passada com algum gás nocivo. Né? Exemplos aí. E aí dá um percentual da chance de ser cada um, mas aí o profissional médico pode entrar de maneira mais minuciosa. Mas isso é bem relevante, não preciso nem dizer, né? Os maiores avanços da medicina, apesar nessa época de Covid, é difícil falar que foram os maiores avanços, mas historicamente, aí, nos últimos 20 anos, os maiores avanços têm sido em diagnóstico. Tratamento de câncer continua sendo da mesma forma, tratamentos cardíacos têm sido feitos da mesma forma. O que tem mudado é o fato que as pessoas são diagnosticadas muito antes de uma doença atingir ali um nível irreversível na direção de uma fatalidade. Mas o custo disso ainda é muito alto. Se a gente consegue automatizar esses processos de diagnóstico, isso pode vir a fazer ali uma grande diferença e trazer grandes benefícios aí para a população de maneira mais ampla. Mas, de novo, é a terceira classe na qual a Pix não atua, mas eu não queria deixar de mencionar esses 3 exemplos, porque se vocês forem estudar um pouco mais a fundo, forem ler a respeito de visão computacional e inteligência artificial, vocês vão ver de maneira reiterada essas 3 como sendo as grandes searas de atuação, e a Pix está passando um pouquinho distante disso, mas indo aí no que chamado Oceano Azul, né? As oportunidades ainda onde não tem uma competição tão agressiva e tão disputada com players como a Amazon, como a Google, como a DeepMind, que a Google adquiriu, e por aí vai. Mas com isso, gente, eu encerro aqui essa explanação sobre um pouquinho sobre o que foi a PixForce aí na sua trajetória até hoje, o que é a inteligência artificial aplicada à visão computacional e alguns exemplos de como é que a PixForce tem feito uso dessa visão computacional para o benefício dos nossos clientes e, é claro, né, dos usuários finais desses nossos clientes, para benefício aí de todos em termos de custo, velocidade das análises e precisão das análises. Uau, muito bom, Renato. Obrigado aí pela apresentação, fantástico. Eu fico aqui muito satisfeito e até orgulhoso de ser brasileiro e ver que o Brasil tem empresas que conseguem competir internacionalmente fazendo tecnologia de ponta. A gente tradicionalmente importa tecnologia, né? E a gente está vendo aí uma startup que você fundou, que está fazendo soluções fantásticas de alta tecnologia. É impressionante. Acho que a gente tem um momento agora que pode fazer algumas perguntas, né, Renato? Eu tenho uma aqui, Renato. Eu tenho uma que na verdade, eu tenho várias perguntas aqui, mas eu vou me limitar a uma aqui, dar a oportunidade. Opa.
Gente, foi só para mim aqui ou o Darlington que caiu? Ou eu que caí? Pra gente também caiu. Caiu, sim. Então tá Ele bom. caiu. Eu estou aqui um pouquinho vendo na Eu caí, mas internet aqui rapidamente. eu Desculpa, voltei aqui Darlington, no 4G. você estava criando uma expectativa aí com relação à pergunta e logo na hora que você foi começar, a gente perdeu. Meu provedor você. caiu, cara. Olha só, coisa que a gente tá sujeito a isso. Meu provedor caiu. Aí vocês estão vendo agora o fundo verde aqui atrás, mas vamos de 4G. O 4G resolve. Estão me ouvindo bem, né, Renato? Alto e claro. Beleza. Se voltar o provedor, a gente volta ali, mas vamos lá. Então, eu fiquei imaginando o seguinte, em relação à complexidade, né, o esforço necessário para o desenvolvimento dessas soluções. Até onde uma pessoa, né, a gente vê assim, as histórias lá do Vale do Silício, o pessoal da garagem criava soluções. Você fundou uma empresa do zero, uma empresa que começou com 1 funcionário, 2, 3, hoje você está chegando a 60 funcionários aí. Mas para entender melhor, qual que é a complexidade, qual que é o esforço em termos de equipe para poder desenvolver soluções completas como essas que você apresentou? Uma pessoa dá para fazer ou é necessário ter vários engenheiros, cientistas ali para poder construir isso? Darlington, ótima. Primeiramente, obrigado pelas palavras. Até uma coisa assim, só antes de responder, porque você está falando de tecnologia de ponta, obviamente, né? Como vocês viram, né? Uma empresa como a ArcelorMittal, a maior empresa de siderurgia no mundo, ela contrata a PixForce. A gente tem 3 projetos da PixForce para desenvolver soluções para a ArcelorMittal, não porque eles querem trazer alguma coisa, a Arcelor Brasil está fazendo isso, é soluções que eles querem para âmbito global, tá, gente? Então, o ponto que o Darlington traz com relação a ser a tecnologia de ponta em âmbito global, de exportar, isso é muito pertinente, é muito verdade, é realmente uma demanda que existe, que não é só limitada ao Brasil e é uma inovação que se aplica em escopo global. Isso posto, Darlington, indo para a sua pergunta, você até usa um termo assim que eu sei que é bem usual, Darlington, mas que no caso da Pix eu gostaria até de traçar uma diferenciação, que eu acho que leva à resposta, que você falou, vocês estão chegando a 60 funcionários. E, na verdade, a gente não consegue fazer, desde o início, não conseguiria fazer com uma só pessoa, porque a gente precisa ter ali pessoas especializadas em diferentes tecnologias, ou mesmo capacidade de rotular as imagens, né? Uma coisa bem simples, né? Vai pegar naquele exemplo da maçã e laranja, vai ter primeiramente um ser humano que vai separar as imagens de maçã, vai separar as imagens de laranja e vai depois usar esse dataset para treinar ali o sistema. E por que eu estou falando a questão dos funcionários? Porque é justamente na perspectiva de que é uma tecnologia de risco e a gente precisa de pessoas muito qualificadas, assim, pessoas, quando eu falo qualificadas, não é tem que ter pós-doutorado, assim, qualificadas na questão da competência, que a gente vê a nossa equipe, né, a gente chama de PixWiz, dos wizards, né, os magos que fazem a mágica por trás, mas que na verdade não é mágica nada, né, muito suor, como realmente parceiros nesse desenvolvimento. De tal maneira, inclusive, que a gente tem hoje nessa nossa equipe mais de uma dúzia desses profissionais que são também acionistas da empresa. Então, é uma coisa que a gente vê assim, não, olha, eles estão apostando o futuro deles aqui, e a gente sabe, isso é muito comum, né, no Vale do Silício, né, como o Darlington mencionou, no Brasil nem tanto, mas que a gente vê como uma coisa fundamental, porque cada profissional da Pix tem todo o talento, toda a competência para estar atuando em qualquer empresa. Aliás, eu até, né, indo primeiro, até para concluir a resposta, eu diria para qualquer empresa fora do Brasil também, né, com esse mundo globalizado. Então, o que o Darlington está falando é muito verdade, gente, inclusive em termos do que é a demanda hoje do mercado. Né? A gente exporta, historicamente, exportou aí milhares de talentos brasileiros, exatamente porque a gente tem pessoas muito qualificadas no Brasil, e eu acho que se a gente souber coordenar esse esforço em âmbito nacional, a gente consegue manter o talento no Brasil, exportar os produtos, mas trazer os benefícios de maneira de fora a fora, né? Inclusive para pessoas aí, as pessoas que estão trabalhando e os demais. Então, acho que é uma ótima pergunta aí que permite traçar um pouquinho mais esse
panorama de internacionalização e, é claro, da relevância desses profissionais na Pix, que são realmente né, parte da equipe que faz acontecer. Legal, Renato. Temos aqui, pessoal, se quiserem fazer perguntas, pode levantar a mão, colocar no chat. Acho que tem alguém com a mão levantada. Rafael? Posso fazer uma pergunta aqui rapidinho? Eu queria perguntar o seguinte: você que está falando aí de manter os profissionais aqui no Brasil, como é que está essa concorrência aqui das empresas nessa área aqui no Brasil? Tem alguns players fortes? Como é que está funcionando essa questão? O Rafael, hoje a gente tem concorrência, né? Assim, quando a gente fala, a gente foi ranqueado número 1 no ranking, é realmente um ranking aí com dezenas de empresas atuando em inteligência artificial. Eu diria que a grande diferença, talvez, da PixForce hoje, até parece que não, né? Fala 6 anos, você fica parecendo, acabou de montar a empresa, né? Mas relativamente nesse campo de startup, isso é um período até longo. A grande diferença nossa é que a gente tem aí um foco diversificado. Então, a gente tem ali atuação na parte de energia elétrica, tem uma atuação na parte de óleo e gás, mineração. Então, a gente está com mais braços em diferentes setores. Agora, por outro lado, tem muita empresa boa focada em coisa específica no mercado, então, seja aí inspeção, sei lá, de barragem. Você tem empresas aí na parte de visão computacional especializada em inspeção de barragem no setor de mineração que só faz isso. Então, termino que eles têm produtos aí muito robustos, muito bem desenvolvidos para esses setores. Então, sim, tem concorrências e eu só diria que talvez a concorrência mais forte ainda vem do exterior. Então, quando a gente consegue um projeto com uma Shell para verificar vazamento de óleo em operações offshore, você pode ter certeza, assim, a gente sabe disso, né? Mas assim, você pode imaginar que a Shell antes passou em diferentes empresas na Holanda para verificar qual que seria o custo e tempo para desenvolver isso com empresas na Holanda. Se você for com relação à questão específica de ArcelorMittal, a gente vê a mesma coisa. E aí até uma questão que eu tinha mencionado antes, que eu não sei se vai ter tempo da gente falar aqui, então até um pouquinho do custo de desenvolvimento, mas vamos dar sequência aí, eu já coloquei aqui na fila, mas prefiro aí passar para os demais, mas já está aqui na fila, porque eu sei que isso é uma coisa que muitos perguntam também, até pelo porte dos clientes. Legal, Renato. Tem uma pergunta da Franciane, que ela pergunta há quanto tempo que a Pix já atua. Eu posso incrementar essa pergunta, Franciane? Quanto tempo você gastou para vender, né? Porque eu acho um marco da empresa. Quando você conseguiu vender a primeira solução? Darlington, perfeito. Eu acho que isso é realmente um grande diferencial, né? Porque a gente está atuando há 6 anos. Eu coloco as aspas atuando, porque, de fato, para a gente vender, a gente levou aí coisa de quase 2 anos da concepção. Ainda era uma empresa bem pequena, a gente tinha aí 6 profissionais como um todo. Na hora que a gente converteu o primeiro cliente, que, para nossa felicidade, ali era a CMPC, que é uma empresa gigante de celulose que tem no Rio Grande do Sul, é uma empresa chilena, e logo na sequência, tendo a CMPC, aquele primeiro cliente, depois a gente já embalou um contrato com a Fibra, que veio a ser adquirida pelo Suzano, e aí as coisas dispararam. Então, na linha do que o Darlington perguntou, né, qualificou da sua pergunta, Franciane, então a gente está há 6 anos no mercado, de fato, mas a gente levou quase 2 anos de desenvolvimento, de entender um pouquinho a demanda para a gente conseguir converter o nosso primeiro cliente. E é uma coisa meio que exponencial, né, gente? Como vocês podem imaginar. Então, o tempo do primeiro cliente para o segundo foi difícil, demorou. Já do segundo para o terceiro, um pouquinho menos, e aí as coisas começam a embalar. E aí um cliente já vem com 2 demandas e por aí vai. É o famoso crescimento exponencial da startup, né?
Perfeito, exatamente. Legal, muito legal, Renato. Vamos lá, quanto custa? Eu vi que eu lembro aqui da solução lá dos filtros, R$105 mil que se pagou em um mês. Extraordinário, né? Mas que mais? Para computadoras. Eu coloquei essa pergunta, gente, até para situar, assim, eu queria colocar na fila pelo seguinte, é uma coisa que, para os empreendedores de plantão aí, eu quero responder até de maneira mais ampla, assim, aquela questão dos filtros, por exemplo, a gente está falando um pouco mais de R$100 mil para desenvolver a solução. Mas o que vocês têm que pensar na hora que a gente está desenvolvendo essas novas tecnologias é justamente o fato que, se você treinou um sistema para que uma câmara e um processador, né, uma GPU, consigam contar o número de filtros de cigarro, e aquilo nos custou 100 mil, o custo foi para tecnologia, ou seja, a parte da inteligência por trás. Agora, eu colocar um sistema vai custar 100 mil. Eu colocar o segundo sistema não vai me custar 100 mil. Aí vai me custar um hardware de aí R$3.600, mais ou menos. Eu colocar 4, 5, 6 sistemas, aí o múltiplo é só em cima daquele 3.600. Então, isso é uma coisa que eu não mencionei durante a apresentação, por isso que eu quis colocar esse marco aqui. Isso é bem importante. Quando vocês pensam assim, em empreender alguma coisa, é justamente aquela questão, olha, até que ponto é replicável aquela solução sem um novo investimento, sem um novo custo? Porque, é claro, se você está, sei lá, fabricando tijolo e você tem uma equipe de 3 pessoas, você só consegue produzir X centenas de tijolos por hora. Se você quer dobrar aquilo, você tem que partir de 3 para 6 pessoas. Você quer triplicar, então vai partir de 3 para 9. Né? Então, existe uma correlação direta. A tecnologia não é assim. O custo, né, o preço para uma solução como essas que a gente demonstrou é inicialmente alta, centenas de milhares de reais. A gente não tem nenhuma solução que a gente desenvolveu que seja aí menos do que algumas centenas de milhares de reais. Aquela da contagem pode até parecer uma coisa bem difícil, é uma das mais baratas que a gente fez. Aqueles do EPI, a gente está falando aí de custo aí da ordem de mais de R$1 milhão. Agora, isso posto, aí só para concluir essa questão de custo, e aí, certamente, aí no gancho que o Darlington deu aí logo na conclusão da minha fala, é o que, gente? É que o Brasil é muito competitivo, a gente tem muita gente boa, e as soluções que a gente consegue desenvolver aqui, especialmente no que não é bem tangível, não é um produto físico que precisa ser exportado, você consegue expandir internacionalmente de uma maneira que era impossível a gente pensar 25 anos atrás, 20 anos atrás. Mas graças às conexões mais rápidas, graças à possibilidade de demonstrar e testar produtos, isso mudou significativamente nos últimos anos. Então, lembra, é caro em real? É caro. Só que R$1 milhão é $200 mil. Agora, vai desenvolver a mesma solução nos Estados Unidos. Sabe? Vai ver qual vai ser o custo lá, por exemplo, de uma equipe de seres humanos para marcar, né, a laranja e a maçã nas imagens. E, inclusive, é por isso que a gente aposta muito nessa questão aí da participação da nossa equipe como presença acionária, porque a gente sabe, olha, o crescimento aqui não vai estar só na questão salarial, mas vai estar principalmente nessa participação que vocês detêm na empresa. Legal, Renato. Importante esse reconhecimento aí, essa política de stock options. Só pegando um gancho disso aí, eu participei de um treinamento que foi promovido pela Liga Ventures em São Paulo, e era uma coisa interessante lá, o pessoal estava interessado em stock options. Acho que vocês têm uma solução que vale compartilhar em nível de Brasil com as startups. O pessoal quer entender esses stock options aí. Pouca gente faz isso no Brasil. Legal, Dan. Então Pode falar. Stock option, gente, é uma modalidade bem interessante de participação numa empresa, porque ela está atrelada ao sucesso da empresa, do crescimento da empresa. Por quê? O profissional ele vai receber uma opção de adquirir uma ação. Mas pode falar, mas por que não pode adquirir a ação no mercado aberto? Pode. Mas se você está adquirindo no mercado aberto, você está pagando o preço do dia. A opção de ação ela é pré-precificada. Então, vamos supor, hoje um profissional da Pix, né, vai receber ali um pacote de ações. Vamos supor, a Franciane está trabalhando na Pix, recebeu 1.000 ações da Pix, precificadas no valor da nossa última rodada de investimento, $1,75.
Daqui a 3 anos, a Franciane ainda tem essas opções, inclusive tem até mais. Só que o preço dessas 1.000 opções que a Franciane recebeu hoje, em 2021, era 1,75. Daqui a 3 anos, se a empresa crescer no ritmo que está crescendo, aquelas mesmas ações, ao invés de valerem $1.750, elas vão estar valendo aí 10 vezes isso. Então, é $17.500. E aí a Franciane vai querer exercer as opções. E o que é uma das vantagens em cima disso? Não vai haver ali uma tributação em cima do que está sendo recebido. E aí eu estou entrando num detalhe, talvez um pouco mais teórico, mas que é bem relevante, porque significa que você não tem exposição como sócio ou como acionista e nem tributária. É diferente do seu salário que você tem que declarar ali todo ano. Na hora que você tem a opção, é só no momento que você exerce que você está ali, de fato, começando a declarar aquilo, mas o imposto só vai ser pago no momento que for vendidas as ações ou for pago ali algum dividendo em cima. Tradicionalmente, tal, e o modelo que a Pix adota, você tem ali um período de 1 ano do momento que você recebe a opção até você poder exercer, você poder comprar as ações, e depois disso você tem 5 anos para poder exercê-la. Então, você imagina, você tem um período de 6 anos. Não preciso nem dizer, né, num crescimento de uma empresa de tecnologia, a ideia é que nesse período de 6 anos a opção tenha dobrado aí várias vezes do valor, e esse exercício passa a ser aí algo bem lucrativo para a equipe. Uau, muito legal esse modelo aí. São novas formas, né, novas relações funcionário com a empresa, né? O funcionário que acaba se tornando realmente dono do negócio onde ele trabalha. Temos aí agora o professor Marcos Laia, que é o nosso especialista em visão computacional no Decomp, aqui no FCJ. Você está no mudo ainda, Marcos. Obrigado, Darlington, professor Darlington, pelo convite e participação da palestra. Obrigado pela palestra, Renato. Eu atuo assim, na parte de computação, de visão computacional, inteligência artificial aplicada em robótica. Né? Legal. Como você falou da indústria 4.0, e a robótica já vem a parte de atuação, né? Passou a parte de digitalização, a parte de aplicação da inteligência artificial. Agora a gente está entrando na parte da atuação, né? Fazer inteligência artificial, juntar tudo isso aí com atuadores, né? Eu falo até com meus alunos, né, que nem sempre o atuador é um robô, né? Pode ser até um profissional que você está orientando ele de forma mais precisa, né? Um Uber, por exemplo, né? Você não está dando só o caminho de onde ele deve passar, né? Mas todo o sensoramento possível que tem ali, toda a região que tem na cidade, é uma região perigosa, né? Então, é importante essa etapa da indústria 4.0. Eu acho que eu não sou um professor, assim, apesar dos meus 40 anos, eu não sou um professor recente, né? Então, eu lembro que em estatística, eu dava muita aula de estatística na área, eu comentava dessa questão aí do 2.0, o que vinha cada coisa ligada à web, né? A gente evoluiu. Mas a minha dúvida é mais acadêmica, tá? Vou ser sucinto. A gente tem um problema na academia com visão computacional, porque eu falo assim, meus alunos de início de período, chama atenção, vamos trabalhar com visão computacional. Aí na hora que você tem 2 linhas, pode usar a ferramenta e tem a linha que você tem que desenvolver, o básico, porque as ferramentas são fechadas. Eu sei que as empresas trabalham com ferramentas, mas vamos supor, você fez uma ferramenta do filtro para o cigarro. Vamos supor, um profissional que atuou na área, trabalhou com a gente, muito de contagem, coisas pequenas assim, trabalhava com uma pesquisa acadêmica de contagem de células. Então, para ela adaptar, talvez a ferramenta fechada não tinha como adaptar. Tem que redesenvolver, você tem que, talvez, chegar do zero, né? E eu fico pensando assim, a gente não atua, praticamente, em visão computacional, a gente não atua no mestrado, na pós-graduação, mas a gente tem na graduação, muita gente faz trabalho de conclusão de curso. Qual que seria um aluno hoje, para ele, que formado, para trabalhar na sua empresa, qual conhecimento que deveria ter na área, não deveria ter nenhum, que vocês dão suporte desse treinamento? Qual que seria o perfil desse aluno? Muito legal, professor Marcos Laia. Obrigado aí pela pergunta, porque é uma das coisas que é muito intrigante aí, como você bem colocou, né, da inteligência artificial, é muito essa questão do conhecimento necessário como background. É uma coisa que não é trivial, porque
existe ali a necessidade de se ter ali o conhecimento de várias diferentes linguagens, e você até mencionou uma coisa que vai muito além da linguagem de programação, que é a questão de uma noção muito sólida de estatística, porque a gente tem que conseguir antecipar o que vai representar, por exemplo, certo número de falsos positivos num dataset que está sendo analisado, que está sendo treinado. E esse tipo de coisa faz toda a diferença no resultado final. Então, a princípio, professor, eu diria que não existe aí uma receita mágica. Por quê? Especialmente no nível da graduação, a gente sabe que alguns vão sair muito fortes aí com as linguagens como o MATLAB, como o Python, e, por outro lado, algumas pessoas vão ter aí uma certa dificuldade com relação a certas linguagens que podem vir a ser necessárias. Mas o que eu acho que é muito bom, assim, bom e ao mesmo tempo para a gente como empreendedor é um belo desafio, é que a gente precisa ter pessoas com conhecimentos distintos. Então, a gente tem desde pessoas que são muito bons em programar em .NET, até pessoas que entendem muito de Java. É uma pluralidade ali que, para diferentes projetos, vão ser relevantes e muitas vezes indispensáveis. A gente não vai conseguir ter a ferramenta desenvolvida de maneira automática. Então, eu diria que hoje, eu sei que eu estou dando talvez uma resposta que pareça muito política, mas eu acho que é bem um reflexo da realidade da Pix. A gente não teria ali, olha, esse é o pré-requisito. Claro, dá vontade de falar, não, só Python é pré-requisito, porque Python você tem muita biblioteca aberta, coisa do tipo, mas eu diria até Python mesmo. Eu acho que na Pix a gente tem uma política muito forte de tentar dar margem para as pessoas aprenderem. E isso, para algumas pessoas, gera muita frustração, né? Porque elas falam, não, mas eu não quero aprender, eu estudei 5 anos para chegar aqui e saber tudo. E a verdade é que, olha, algumas coisas você vai estar, se não aprendendo, vai estar o tempo todo refinando. E essa é uma pré-condição para estar atuando aí nessa ponta da tecnologia que a gente visa desenvolver. Mas eu diria que qualquer aluno, professor Marcos, que tenha interesse e tenha ali um conhecimento básico, e não necessariamente, inclusive, de visão computacional, tá? Pode ser até uma pessoa que tem trabalhado com Big Data, por exemplo. A gente tem não só interesse, mas a gente tem aí uma bela de uma demanda por profissionais como esse, e a gente tem aí uma capacidade de estar alocando aquele conhecimento prévio em questões que são relevantes. E, de novo, tá? Vale de fora a fora. É HTML que a pessoa programa. Não, tá ótimo. A gente tem algumas plataformas que vão disponibilizar o dado para os usuários que estão online. Então, assim, a gente não só precisa, mas temos profissionais que são programadores em HTML, por exemplo, né, que você pode falar, pô, mas isso aí não tem nada a ver com a inteligência artificial. Não, diretamente não, mas indiretamente, se a gente não consegue disponibilizar aquilo na plataforma online, não tem o produto. Então, é uma excelente pergunta, porque, de fato, mostra aí, né, como é que a inteligência artificial e as soluções práticas necessitam dessa gama mais ampla de conhecimentos mesmo. O professor, é uma questão também, mais a pergunta de ferramenta mesmo pronta. Porque eu tenho alguns alunos, tem alguns eu falo assim, eu passo o básico de visão. Olha, vamos fazer tu um básico e isso aqui resolve com o básico. Aí hoje, como está na moda o CNN, né? Muita gente quer usar a rede convolucional e falar assim, ó, eu estou usando aqui, eu não preciso usar. Eu não preciso saber mais nada de visão. Eu estou pensando nesse perfil, que a gente tem esses dois perfis, né? Eu trabalho com o pessoal da elétrica, a gente tem o perfil de aquele que aprende visão computacional e redes neurais, o básico implementa o sistema dele básico para resolver aquele problema, e o outro que acha que, não, é só aprender a usar isso aqui pronto, tá, assim, falar aberto no Python, porque não é totalmente aberto, né? Ele tem a limitação, e falar assim, olha, eu só preciso saber disso e trabalhar na empresa. Esse problema que você falou de aprendizado, não é só na empresa, não, a gente vê dentro da universidade. Quando o aluno quer trabalhar, ele dá 3 meses e fala assim, eu não quero aprender, eu achei que tinha pronto, achei que era fácil. E larga, né? A gente imagina que isso, um prejuízo deve ser maior numa empresa, que um funcionário fica 6 meses para aprender e ele larga o projeto, perfeito, né? Sim. O professor, é muito interessante essa questão, né? Porque isso que você está dizendo, eu acho que é muito
interessante até olhar do ponto de vista da visão humana, né? Se a gente para pensar, a gente tem tanta maleabilidade na nossa capacidade de interpretar o mundo ao nosso redor, que às vezes a gente esquece que se pegar uma ferramenta pronta, ela está extremamente limitada dentro daquele universo do dataset no qual ela foi treinada, foi desenvolvida, ou para qual ela foi criada. Então, é uma coisa que é muito interessante, que existe muitas vezes, as pessoas pensam, inteligência artificial, pensa então é tipo um ser humano artificial. Só que a gente está muito longe disso, né, professor? Então, termina que existe ali, às vezes, uma frustração, até porque elas acham, não, essa é uma ferramenta de contagem, então vai contar qualquer coisa que eu colocar aqui, seja a célula como um todo, e seja célula de, sei lá, células vegetais e células animais, vai ser aplicável. Não, às vezes não, olha, o formato das células vegetais são todas mais retangulares, então ele não detecta como célula, é aplicável só para aquele dataset de células animais, né, e por aí vai. Só um parêntese aqui com relação a essas ferramentas prontas, a gente usa elas, a gente tem utilizado algumas, viu, professor, mas muitas vezes a gente faz isso no desenvolvimento dos datasets. Então, até pela complexidade dos problemas que a gente lida, muitas vezes a gente vai pegar uma biblioteca já pronta, mas isso vai auxiliar os rotuladores quando eles estão criando um dataset. Então, vai passar depois por um crivo de um ser humano para verificar aquilo, mas já deu aquele passo inicial. Mas aí o treinamento de uma rede neural visando uma inteligência artificial proprietária para um cliente, aí a gente vai fazer isso do zero, ainda que tenha tido ali uma ferramenta inicial para dar aquele empurrão, particularmente, né, na análise ali de datasets mais pesados, mais extensos. Obrigado pela resposta. Legal. Cristiane estava levantando a mão. Cristiane, você ainda quer comentar? Sim. Primeiramente, bom dia, né? E obrigada, professor Darlington e Renato, né, pelo brilhante tema, né? Obrigado. Mas a minha pergunta eu posso até ser uma continuidade até do professor Marcos, né? Era sobre mesmo os alunos dentro das universidades, né? Por exemplo, desenvolvem aí algum mestrado ou até mesmo algum doutorado dentro de uma área, né? De repente um software que visa o processamento aí de nuvens de pontos, né? A minha área é engenharia civil, tá? Deixa eu me apresentar, eu sou engenheira civil, não entendo nada de TI, né? Mas eu sou uma fuxiqueira, né? Digo assim, de passagem, que eu gosto bastante. Mas era isso, qual é o interesse, né, da empresa, o Renato, em cima desses projetos aí desenvolvidos pelas universidades, né, que digo de passagem pelos alunos, né, que tem esse interesse de desenvolver um trabalho, seria possível futuramente ver esse trabalho e ver se tem a possibilidade de desenvolver um software para que possa ser aplicado dentro do profissional mesmo, dentro daquilo que o profissional ele desenvolve. Eu faço perícia, né? Eu sou perita judicial e extrajudicial. Trabalhei muitos anos com montagem e manutenção de alto forno refratário. Não é a minha área hoje, mas eu trabalhei aí também. E eu sou, como se diz, aquela fuxiqueira que quer sempre estar alimentando algumas possibilidades dentro da minha área para poder me auxiliar até mesmo como profissional e para os meus colegas, né? Porque me parece que a Pix, ela não, como o senhor já disse aí, ela não trabalha dentro da medicina, né? Com a interpretação de imagens diagnósticas, mas e dentro da engenharia? A interpretação de imagens diagnósticas dentro da engenharia, seria possível isso? Cristiane, primeiramente, obrigado aí, né? Eu acho que é uma pergunta que eu acho que nos permite até abrir um pouquinho aqui o leque do que a gente tem falado, porque sim, a gente tem muito profissional na PixForce que não atua diretamente com a parte de programação. A gente tem aí algumas pessoas muito geniais no que elas fazem, às vezes são especialistas em suas áreas. Então, isso acontece diretamente com pessoas que trabalham na Pix e indiretamente. A gente tem parcerias com outras empresas que às vezes são muito especializadas no seu setor
e a gente entra com a parte de inteligência artificial, a gente entra com a parte de visão computacional. Então, a gente tem essas duas modalidades. Por quê? Nesse aspecto que você está dizendo, por exemplo, na parte de engenharia civil, tem um mundo de demandas, mas às vezes as demandas são extremamente especializadas. Então, você está falando, por exemplo, nessa questão da perícia, nessa parte aí de refratários, né, ligado, seja aí alto forno, seja essa parte de isolamento térmico. Isso é uma questão em que, se a sua análise parte ali de uma análise visual, seja de imagens, né, no espectro visível, sejam de imagens termais, isso pode ser automatizado. Então, sim, a gente tem não só escopo para isso, mas a gente tem muito interesse nisso, inclusive com parcerias. Isso não é, eu não digo isso a gente quer desenvolver parcerias. A gente tem hoje, por exemplo, na área, até meio correlata na parte de perícia, né, como uma das mais tradicionais empresas de documentoscopia, ou seja, empresas que verificam se o documento é falso ou original. Então, isso normalmente é feito com um perito, né, que conhece ali, tem as regras, milhares de regras, por exemplo, de como é uma carteira de identidade de diferentes estados, em diferentes períodos, e vai estar verificando se uma carteira de identidade que está embasando ali um pedido de crédito, abertura de uma conta, se ela é falsa ou verdadeira. E a PixForce fez uma parceria com essa empresa, que chama Acert, e a gente criou a AcertPix, em que a gente aplica a inteligência artificial para automatizar esse processo. Então, da mesma forma, se eu puder fazer um paralelo aí, sem forçar demais a barra, eu diria, por exemplo, no caso de uma perícia na parte de engenharia civil, a mesma lógica se aplica. Se você está trabalhando ali com questão de imagens, seja total ou parcialmente, tá? De repente você vai falar, não, isso aqui não é só imagem, a gente pega, às vezes, a gente vai fazer ali uma perfuração, vai tirar um testemunho de uma coluna de concreto para a gente fazer a análise ali para ver como é que está a questão estrutural, através de testes de compressão, testes de retenção de umidade, por aí vai. Esse tipo de trabalho não seria automatizado, né? Como se a gente der um passo aí atrás, né? Como o professor lá estava mencionando, poderia ser numa questão de robótica, mas ainda você teria o ser humano, mas no que diz respeito a imagens visuais, você poderia automatizar. Então, é aquela simbiose, né? Ser humano e máquina trabalhando para ter ali uma precisão maior e, claro, né, acelerando e muitas vezes tirando o que seria uma análise mais... Eu não quero falar chata, que de repente tem gente que adora isso, né? Mas se você tem ali uma ponte, você quer analisar a estrutura daquela ponte para verificar a trinca, isso aí pode ser automatizado. E aí deixa para o ser humano a coisa que vai ser mais difícil, que vai ser correlacionar, de repente, aquelas trincas detectadas com como é que foi modelada a questão do estresse hídrico gerado ali pelo curso do rio na coluna e ver se aquilo ali é uma trinca simplesmente resultante de variações térmicas ou se tem alguma questão ali da pressão colocada nas colunas da ponte. Né? Assim, um exemplo bobo aí dessa simbiose que poderia se ter. Então, uma longa resposta, Cristiano, mas para falar aqui de novo, né, eu acho que tanto do ponto de vista de profissionais na Pix, bem como de parcerias de empresas parceiras, a gente tem desenvolvido isso porque a visão computacional é uma ferramenta importante, mas muitas vezes a única forma de saber como desenvolver essa ferramenta é tendo um insight daquele setor e até sabendo a demanda que existe naquele setor por esse tipo de tecnologia. E aí é coisa que, claro, a gente como profissionais da inteligência artificial, da visão computacional, às vezes a gente não vai ter isso sem ter esse expert nos dando esse apoio. Ok, respondido. Obrigada, Renato. Quem sabe futuramente a gente volta a conversar. Agradeço. Não, sem dúvida. Não pense duas vezes, viu? Podem aí, isso aplica aí a todos, porque, de novo, oceano azul, gente. Isso exato. Aí é o cenário que a gente está. Então, possivelmente, se a PixForce não fizer, se a Cristiane não fizer, alguma empresa vai fazer isso, vai ter um sistema de inteligência artificial para a perícia civil em alto-fornos, em refratários, o que for. Ok, obrigada.
Legal, pô, muito boa discussão, Renato. A gente até estourou um pouco o nosso tempo aqui, porque o negócio está bem, bem interessante. Mas assim, agora fazer um fechamento aí, suas últimas palavras para a gente encerrar bem o evento aqui. Renato, será que eu travei de novo? Olá, Darlin. Não. Não. Nós estamos ouvindo. Então, assim, gostaria de te agradecer, Renato, mais uma vez, pela excelente palestra, pela discussão, foi muito rico, a gente conseguiu tirar algumas dúvidas aqui que eu tinha, eu acho que a comunidade toda conseguiu entender como é que é o esforço de fazer, os desafios que tem, as oportunidades, como vocês estão criando negócios, né, com IA, com negócio de ponta que enche a gente de orgulho, né, brasileiro fica cheio de orgulho de ter uma empresa que faz isso, competindo internacionalmente. Então, assim, deixa agora aberto assim para você, se quer deixar algumas portas abertas aí, como contatos... Primeiramente, até chamar atenção aqui, a gente tem um dos nossos PixWiz aí, está online, que é o Christopher, ele mandou aqui uns links aí bem legal. Christopher, obrigado aí por ter partilhado, então recomendo fortemente aí depois que vocês acessem, deem uma conferida nisso, porque certamente pode vir a agregar um pouquinho além. E ademais disso, o que eu farei é só deixar aí meu e-mail de contato. Eu não sei se tem isso aí então, se tem na chamada aí, mas de novo, gente, muitas coisas, é claro, estão fora do escopo do que eu atuo, mas vocês entrando em contato podem ter certeza que eu encaminho para quem for relevante dentro da PIX, seja questão de currículo, seja oportunidade de negócio, seja questão aí até mesmo de, sei lá, pesquisa de mestrado, doutorado, que precisem aí de uma parceria com uma empresa que possa processar a imagem, possa fazer alguma coisa aí em paralelo. A gente tem experiências em todas essas variáveis e adoraríamos escutar aí de vocês. Mas, salvo isso, só parabenizá-lo aí, professor Darlington, pela coordenação do evento, e certamente eu espero que outras instituições de ensino superior tomem essa iniciativa, porque, de novo, a inteligência artificial está aí chegando com muita força para mudar, e a gente acredita para melhor a forma que a economia e a vida do dia a dia ocorre. Então, quanto mais as pessoas entenderem e compreenderem isso, eu acho que mais bom uso poderemos fazer dessa ferramenta tecnológica que está chegando. Belas palavras, isso mesmo. Muito obrigado, então, mais uma vez, Renato. Obrigado a participação de todos aí. Tchau, tchau. Muito obrigado, gente. Abraço.